Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Nessa aula você vai aprender a usar o VBA para filtrar dados em uma coluna. Estou aqui com uma planilha, uma base de dados, informações de vendas, tem o vendedor, a data, o item, valor unitário, quantidade total. As informações estão organizadas, tá? É uma base de dados, não tem linhas vazias, então é importante que a sua base esteja organizada para que a gente consiga aplicar aqui os filtros. Então, qual é o objetivo aqui? Usar a programação VBA para filtrar informações. O filtro é aquele comando tradicional que está aqui na guia dados, filtro. Quando eu clico em filtro, aparecem as setinhas aqui. Por exemplo, se eu quero exibir só as informações do Carlos Justo, eu venho aqui na setinha, desmarco selecionar tudo, marco Carlos Justo, clico em OK. Eu tenho um total de 33 registros. Como que eu faço isso pelo VBA? Vou limpar aqui o filtro. Vou tirar aqui também, né? Tirei as setinhas. Vou na guia desenvolvedor, Visual Basic. Vou inserir um módulo, menu inserir módulo. E vou chamar essa macro de filtro mesma coluna. A gente vai fazer depois outros exemplos em colunas diferentes. Filtro mesma coluna. Vou colocar um comentário aqui. Nós vamos começar fazendo um critério. Filtro, um critério. Quando você coloca um apóstrofo aqui, ele entende como um comentário. Fica uma linha verde. Essa linha não vai ser executada quando a gente rodar aqui o código, né? Como é que funciona? Eu vou começar pela primeira célula, que é o A1. Então, range A1. Ponto. E a gente tem o AutoFilter aqui, ó. AutoFilter. Observe que quando eu pressionar a barra de espaço, ele vai mostrar essa barrinha amarela embaixo ali com os parâmetros. Então, o primeiro que ele mostra aqui é o campo, que é o field. Então, qual é o campo que eu quero usar? A gente conta as colunas. Então, se eu quero o campo vendedor, ele é a primeira coluna. Então, vou dizer que o campo, coloca 2 pontos igual, é o campo 1. É a primeira coluna ali da minha base de dados. Vírgula, agora vem o critério, que é aqui, ó. Então, eu vou dizer que o critério 1, 2 pontos igual, aspas, igual, Carlos Justo. Fecha aspas. Não é necessário colocar o sinal de igual, mas aqui você pode ter diferente, maior ou igual, menor ou igual. Então é importante que você saiba que aqui pode entrar um operador de comparação. Mas deixar ele aqui também não tem problema. Enter. Então estou dizendo que eu quero filtrar nessa base de dados, na coluna 1, as informações do Carlos Justo. Vamos executar, clicando na setinha aqui. E a gente tem agora o resultado aqui, ó. Total de 33 registros para o Carlos Justo. Eu estou fazendo por aqui, pelo VBA. Se você quiser, pode criar um botão aqui. Vou limpar o filtro. Vou aqui na guia desenvolvedor. Vou inserir um botão. Vou usar aqui a macro, filtro mesma coluna. Vou alterar o nome aqui para filtrar. E aí, quando eu clico, ele filtra. Só que tem um detalhe aí. Vê que o botão sumiu. Ele pode sumir ou ele pode diminuir na altura. Por quê? Porque ele está acompanhando aqui as operações das linhas do Excel. Então, como ocultou ali, ele ocultou também. Para a gente consertar isso aqui, clica com o botão direito em cima do botão, formatar controle. E aqui, ó, ele está como mover e dimensionar com células. Marca aqui, ó, não mover ou dimensionar com células. Que aí, com isso, quando você filtra, ele mantém aqui, não muda, não oculta, né, junto com as linhas. Beleza, eu vou deixar o botão aqui, mas eu vou fazer os exemplos lá pelo VBA, que aí fica mais prático. O botão ali é só para que, se você quiser, lá na sua planilha na hora, né, de executar, você não precisa ficar vindo aqui no VBA. Pode executar direto no botão. Esse é o primeiro exemplo. Então, tem um filtro de um critério, que eu uso ali o nome do vendedor. E se eu quiser 2 critérios? Vamos fazer assim, ó. Vamos copiar essas 2 linhas, Ctrl C. Vou dar um espaço aqui, Ctrl V. Colocar como 2 critérios. E aí eu vou colocar esse como comentário
Aí quando a gente executar, ele já vem aqui para baixo. Como é que eu faço dois critérios? Eu tenho que usar o operador OU. Por exemplo, eu quero Carlos Justo ou Lívia Santos. Então eu vou manter aqui o autofiltro com o campo 1, sendo o critério Carlos Justo. Aqui vai manter. Vírgula. Observa que eu tenho aqui, ó, depois do critério, o operador. E eu vou dizer que é ou um ou outro. Então vamos colocar o operador. 2 pontos igual, ele vai ser o XLOR, que é o OU. Vou digitar aqui, né, que fica mais fácil aqui. XLOR. Vírgula, agora a gente tem o critério 2. Até para copiar aqui, ó, seleciona, copia, cola, altera aqui para 2 e vamos alterar o nome para Lívia Santos. Enter. Com isso, a gente tem agora dois critérios, Carlos Justo ou Lívia Santos. Vamos executar. Veja que agora eu tenho 56 registros, Lívia Santos ou Carlos Justo. Esse é o segundo exemplo, usando mais de um critério. E vamos para um terceiro exemplo, que é quando eu quero utilizar, vou limpar aqui o filtro, essa caixinha de pesquisa aqui, ó. Porque quando eu uso essa caixa de pesquisa, na verdade ali é um caractere coringa. Porque o que você digita, por exemplo, se eu coloco Ana, ele traz Ana Paula e traz Mariana. Porque o Ana está ali dentro do nome da Mariana. Então isso é uma pesquisa coringa, um caractere coringa que diz que tudo que tiver Ana no texto ele vai trazer. Como que eu faço isso lá pelo VBA? Novamente aqui entrando no módulo, vamos copiar as duas linhas, colar, comentário aqui para ele pular essa linha, a gente já testou, já fez o exemplo. Agora nós vamos com modo pesquisa. Como que é o modo pesquisa? O modo pesquisa eu vou deixar somente aqui a primeira linha. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, asterisco, Ana, asterisco. Isso significa que ele vai trazer qualquer coisa que tiver alguma coisa antes e depois Ana, e a Ana no meio e alguma coisa no final. Esse é o caractere coringa que a gente usa também em fórmulas, né? Lá na interface do Excel funciona aqui também. Vamos executar. Agora eu tenho aqui, ó, Mariana Cardoso e Ana Paula. Todos eles têm Ana no texto. Voltando no VBA, se eu quiser exibir só Ana Paula, aí eu tiraria esse asterisco aqui do começo, porque ele teria que começar com Ana e qualquer coisa que vier depois. Vamos executar. E aí nós temos só as informações da Ana Paula, porque agora não tem asterisco aqui no começo, só o que vier depois. E para finalizar, como é que eu faço uma linha para limpar o filtro? Você está vendo que eu estou vindo aqui limpando o filtro. Você pode limpar o filtro. Deixa eu colocar no comentário aqui. Limpar filtro com a seguinte linha. Active Sheet, que é a planilha ativa, ponto show, que é para exibir, né? All, todos os dados. Ao executar, a gente exibiu todos os dados, limpou o filtro. Então chegamos ao final da aula. Nessa aula você aprendeu a filtrar dados usando a programação VBA. Fizemos 3 exemplos. Filtrando um critério, tem o campo 1 aqui com o critério. Filtrando 2 critérios, então no mesmo campo aqui, ó, campo 1 eu tenho o operador OU, que é ou um ou outro, critério 1, critério 2. E usando o modo pesquisa, que é o caractere coringa. Você coloca o asterisco, fizemos 2 exemplos. Asterisco no final, nesse exemplo aqui, começa com Ana, qualquer coisa que vier depois. Se o asterisco estiver no meio, na frente aqui, você viu que ele pega o Mariana, que o Ana é um termo que está no meio do texto. E para limpar o filtro, esse comando limpa os filtros aí. Nós fomos testando aí essas possibilidades com filtro pelo VBA. Um grande abraço e até a próxima aula.